Não tem nenhum apontamento de divergência. Todos acompanham o voto? Votado à unanimidade, doutora. Obrigada a todos. Bom trabalho. Obrigada. Terminaram as sustentações orais. Terminaram as sustentações orais. Pois não. Então, nós estamos fazendo aqui a seguinte combinação. Nós temos um processo em prosseguimento, que com isso a gente depois pode liberar alguns colegas. Então, a gente vai para esse processo de prosseguimento, esse voto, e depois a gente segue as salas normalmente. Pode ser assim? Então, vamos. Próximo processo em julgamento é na sala 9, de relatoria do Dr. Claudinei Zapata Marques, é o processo número 3, o MS 764682 de 2024, que vem em prosseguimento da sessão de 5 de junho de 2024, onde houve sustentação oral e pedido de vista regimental do excelentíssimo desembargador Renato Henri Santana. Essa composição é vinculada e votam neste processo doutora Ana Paula, doutor Renato, doutor Marcelo, doutora Ana Marilis, doutora Herodite, doutora Thelma e doutora Gisela. Pois não. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, para relembrar, o doutor Claudinei leria o dispositivo e a gente daria a palavra para o doutor Renato, que pediu a vista. Sim. Decido julgar improcedente o mandado, denegando em definitivo a segurança na forma da fundamentação, prejudicada a análise do agravo interno interposto. Pois não. Doutor Renato. Pois não, presidente. A divergência, eu até localizei um precedente meu que estava até na mesma linha do desembargador Claudinei, mas revendo a matéria, como eu disse aqui, eu entendo que cabe, aqui em mandado de segurança, manter a estabilidade financeira do contrato de trabalho, no mínimo até o julgamento em primeiro grau. Por isso, presidente, eu estou divergindo para conceder a segurança. Pois não. Alguém acompanha essa divergência do doutor Renato? Todos acompanham o doutor Claudinei? Então, voto julgado por maioria, né? Por maioria ficou julgado esse processo em continuidade. Pois não. Doutor José Antônio, já foi? Acabou? É a próxima sala, tá bom. Então, vamos prosseguindo aqui. A sala 1 da doutora Marina, eu acho que a gente, então, não empatou. Doutora Marina, obrigada. Não? Já tem? Mas por que a doutora Marina tem que ver? Ela não compõe com o doutor José Antônio, tem? Ainda tem mais uma possibilidade de empate? Eu estou com os dois navegadores aqui, estou adiantando outras coisas. Vamos aguardando. Então, vamos lá. A sala do doutor... Sala 2. Sala 2, de relatoria do Dr. José Antônio Gomes de Oliveira, na cadeira do Dr. Claudinei. O processo de número 1, a gente tinha várias divergências e o relator fala que reformulou no termo das divergências. Pois não. Agora vamos ver. Olha, a divergência era da doutora Herodite, do doutor Marcelo, minha, do doutor Manuel e da doutora Ana Marilis, 5. Já estava suplantando aqui, nós somos 11, nós somos 10. Mas ele já reformulou. Tá. Os demais acompanham o voto novo, que não divergiram? Que estavam acompanhando o voto inicial? Qual é a sala? Sala 2, processo número 1. Eu estou na divergência. Tem a doutora Herodite, tem o doutor Marcelo. A doutora Ana Paula. Ele já reformulou. Então, com a maioria... Reformulado. Então, podemos julgar a unanimidade? O voto novo? Sim. Então, ficou a unanimidade esse voto 1. Presidente, só tem que fazer uma correçãozinha aqui, depois eu farei. Tá. Que eu constei que era a maioria, mas aí
na fundamentação do voto, como estava 6-5, eu considerei que é a maioria, mas agora com a unanimidade eu reformulo. Tá Só bom. faz essa adequação. Tá bom. E nessa sala não tem mais divergência. Então, votada a sala 2 do doutor José Antônio. Obrigada, doutor. Continuo tem porque eu mais? estou compondo. Não, eu não estou dando uma dentro hoje, gente. Nenhuma. Eu quero liberar, não pode. Eu quero fazer, também não pode. Mas calma, Iula, eu vou ser melhor um dia. Eu estou indo bem. Eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. É uma vontade de liberar as pessoas. Eu vou liberar já, que está acabando. Vamos lá. Sala 3. Pode falar aí, pode falar. Sala 3, de relatoria do Dr. José Antônio Gomes de Oliveira, só remanesce o processo 1 sem apontamento de divergências. A sala 3. Essa aqui já foi, a do doutor Renato, que tem uma divergência no voto 2. Tinha sustentação oral, já foi, então, tudo certo. Votada a sala 3. Agora, a doutora Marina está liberada, certo? Sim. Pronto. Deixa, se ela quiser, ela fica. Obrigada, Tá eu bom. vou ficar mesmo que eu já estou com E umas coisas obrigada engatilhadas pela aqui. colaboração, doutora De Marina. nada, disponha. Tá bom. A sala 4 da doutora Tereza já foi julgada. Sala 5, de relatoria da doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Nós só temos apontamento de divergência e ressalva de entendimento no processo de número 4, MS 17.081.80 de 2024. Sala 5, processo 4. Pois não. Tem uma divergência do doutor José Antônio, acompanhada pelo doutor Renato. Alguém adere a essa divergência? Doutor José Antônio. Uma ressalva e Ah, é duas... verdade. É ressalva, na verdade, do doutor José Antônio. Só tem uma divergência do doutor Renato. Não, acho que tem o Maurício também. Duas divergências. Eu retirei a minha. Retirou. Ah, tirou. É. Está anotado retirado, por isso que nem falei. Os demais acompanham o voto? Então, presidente, eu sei que eu já estou ficando com fama de chato, mas eu vou insistir. Aqui nesse caso... Não, só tem uma divergência não que o senhor quer senti sustentar. ninguém Essa divergiu quando eu divergência, falei. maravilhoso. Tá tudo Não, certo. Aqui, Vamos lá. presidente, até para a gente ter um entendimento, enfim, unânime ou sempre coerente nessa matéria, porque aparece sempre. Quando a gente defere liminar para mudar o tempo, a forma de audiência, etc., depois a audiência acontece. E daí o voto de Vossa Excelência está dizendo, perdeu o objeto. Tudo bem, pode dizer, isso é só um detalhe, não é. É porque o ato se realizou coberto pela liminar. E se a gente fala que perde o objeto, a gente pode gerar a interpretação de que o tribunal não chancelou aquela liminar, que foi, assim, é esse o meu medo. Alguém via depois e falar assim, mas o tribunal acabou dizendo que o mandado de segurança se perdeu. Daí a parte vai dizer, bom, então aquela audiência que foi modificada, ela não foi realizada de acordo. Assim, Mas, doutor Renato, quando há, por exemplo, há um processo, há um mandado de segurança e há, efetivamente, o ato de uma audiência, o que a gente faz? A gente também diz que perdeu o objeto. Aqui, a mesma forma, já que houve a audiência, perdeu o objeto, aquele objeto de fazer acontecer aquela audiência. Então, a gente tem que fazer uma reflexão de todos eles da perda de objeto. Porque justamente quando há uma sentença superveniente, não é assim? A sentença eu concordo plenamente. Então, a sentença superveniente, ela tira o tudo objeto bem. para aquele mandado de segurança. Tudo bem, é que a sentença, ela substituiu aquela tutela que foi concedida ou não concedida. Não é o caso, aqui, respeitosamente, não é o caso. E pior, eu não deveria falar, mas tem um voto meu na minha sala que é nesse sentido, e tudo bem, se prevalecer esse entendimento, eu vou ter que reformular no outro. Eu acho, para a segurança jurídica, quando a gente analisa o mandado de segurança e fala, realmente a segurança era para ser concedida, etc., eu acho que dá uma segurança para o que aconteceu em primeiro grau. Só esse Senhora apontamento que eu falo. presidente, eu vou acompanhar o doutor Renato. Doutor Erudite. Eu penso que o doutor Renato tem razão, sim. Eu só acompanho de uma forma ou de outra,
porque acha que atinge o resultado, acabou. Mas, assim, formalmente falando, eu penso que o doutor Renato tem razão mesmo, porque a origem só tomou aquela medida porque teve um acolhimento via liminar do pleito. Então, dá para dizer que teve perda. Eu acompanho porque no final já alcançou o objetivo, mas, assim, formalmente falando, eu penso que o doutor Renato tem razão. Se todos refletirem nesse sentido, quando for essa situação, não a situação de sentença superveniente, aquele perdeu de verdade, aquele não vale mais. Nesses casos, e que está acontecendo realmente, que a gente está vendo um monte de mandado de segurança por conta de adiamento, por conta dela ser presencial, por conta dele querer a telepresencial, a gente então entende que não é uma perda de objeto, né? E aí a gente então julga procedente o mandado de segurança, é isso? Ou improcedente, né? Até para formar o posicionamento, a jurisprudência da sessão de dissídio individual no que tange aquela matéria que é se a audiência vai ser tele, se a audiência vai ser presencial, por que porque eu acho que é nesse sentido, né? É para formar o posicionamento. Então, por exemplo, nesse caso houve o adiamento, eles queriam adiamento, houve o adiamento. Então, eu tenho que julgar procedente, porque atingiu efetivamente o intento de adiar aquela audiência. Por conta da liminar, exatamente. Determinou que a primeira instância agisse daquela forma. Eu acho que ele tem razão. Então, a gente pode começar a refletir daqui para frente. Não extingue mais, Sim. não vai mais extinguir por Não tem mais a perda do objeto, porque nesta matéria, e não nas demais, que efetivamente, quando tem sentença superveniente, aí já foi. Mas então teria que analisar casuisticamente. Não, mas Não, doutora Ana, porque aí é a questão qual que é a matéria? As audiências. Se são presenciais ou se são telepresenciais. Os juízes de primeira instância, muitas vezes, têm determinado que seja presencial ou telepresencial, enfim, e daí surge a motivação para o mandado de segurança. Nesses casos... que até temos hoje né? Com toda a permissão de interromper ele já o fazendo, tem um da doutora Thelma, que eu divirjo e a doutora Herodite me acompanha, exatamente assim. Houve uma determinação do primeiro grau de presencial, mas as testemunhas, e eu acho que é o próprio autor... Mora em Portugal, é isso? Não é esse, ele mora em Salto, é 17 quilômetros. 17 quilômetros. Aí, o que acontece? Se a gente não entender que tem que dar pela telepresencial, ele pode ficar prejudicado. Eu sei que não é nenhum ato que viola nada, o juiz tem o poder de decidir assim, mas se assim for, ele pode dizer presencial e o reclamante ele pode não ter condição de ir 17 quilômetros. É ele, testemunha e tudo mais. Então, eu apresentei uma divergência, a doutora Herodite me acompanhou. Mas, assim, hoje a gente depara com todos esses problemas dessa pós-pandemia. Né? Sim, mas daí seria caso a caso. Se Sim. 17 quilômetros é muito, se 17 quilômetros é pouco, se custa, se não custa, mas a partir da decisão do colegiado, mesmo que se for superveniente, ela vai ficar como uma decisão e não como uma perda de objeto, porque foi a decisão do colegiado e aí que tem que firmar a jurisprudência. Acho que a desembargadora Ana Paula bem coloca. A gente não está assim, tomando uma posição se o juiz deve sempre marcar presencial ou não. Não, eu Seja sei. lá qual for a situação fática sei. do processo, é mantê-la no julgamento. Eu sei. Né? Aqui a gente está mudando só a perda do objeto por um julgamento real do mandado de segurança, porque nessas audiências pode realmente sair alguma ilação de que perdeu o objeto, portanto, a audiência também perdeu e ela não vale. Pode ser. Eu acho que essa reflexão é super válida. É que Senhora o colegiado... Inclusive, julgando procedente o mandado de segurança, vai se ratificar, né, a concessão da liminar, porque senão fica sem um pronunciamento definitivo sobre a liminar anterior. Porque extingue sem julgamento direto. Era isso que eu ia dizer, que o colegiado vai ratificar a decisão monocrática do relator, que concedeu ou não a liminar. Então, podemos fazer assim daqui para frente? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou reformular esse voto. Eu vou. Todo mundo entendeu que é assim e eu também acabo por entender que é assim. Então, esse aqui Fica por unanimidade? fica então, por doutora? unanimidade, então, tá bom? E eu reformulo esse voto. É o voto 4 da sala 5. Ai, agora ele vai ficar mais impossível. Não, agora eu não quero nem ver.
Ano que vem. Todo mundo reformulou. E posso falar, ele foi muito Realmente, feliz porque ele ia- quis defender a posição dele e acabou fazendo isso. Vamos dar uma chance, doutora Ana Paula, ele está chegando. Não estou muito convencida, não, de verdade. Não tô, não É. tô. Mas Tivemos precedentes de ministro que adotava essa. vamos. De verdade, não estou convencida, não. Acho que vai até vai complicar. A perda do objeto é uma forma muito mais prática. Não, mas tem essa situação especial, doutora Ana Marilis, não é a perda do objeto que a gente está deixando de lado, é nessa situação da audiência. Isso. É. Até para ratificar mesmo o ato da audiência. Tá. Entendi, eu entendi. Entendeu? Bom, na sala 6, vamos lá, Iula. Fica unânime, fica unânime. Sala 6, de relatoria da doutora Ana Marilis Vivaco de Oliveira Gula. Só temos remanescente o primeiro processo, com apontamento de uma divergência, é o MS 6517, dígito 42 de 2024. Sala 6, processo 1. Eu tenho uma divergência apontada do doutor José Antônio. Alguém quer aderir a essa divergência? Ele manteria a liminar anteriormente concedida. É um caso de DPJ. Alguém vai aderir à divergência? Então fica julgado por maioria. Não temos mais apontamento de divergência nessa sala, doutor. Pois não. Sala julgada, doutor? Sala julgada. Sala 7, de relatoria da doutora Herodite Ribeiro dos Santos. Não temos apontamento de divergências. Sala 7, julgada. Sala 8, de relatoria da excelentíssima desembargadora Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira. No processo 1, é o agravo 673485 de 2024, temos um apontamento de divergência. Agora, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que ouvir sempre o doutor Renato. É isso, tem uma divergência, é dele. Agora a gente fica aqui e vamos ouvir. Doutor Renato, o senhor está com a A palavra. senhora abriu a porteira. Eu abri uma porteira. Então, presidente, vou ousar novamente falar. Pelo seguinte, aqui também eu acho que é um caso que pode se repetir bastante, que é o que o juiz fez. Isso era eu achei até que tivesse acabado essa prática. Quer dizer que, como eu acato a incompetência da Justiça do Trabalho, em vez de eu enviar o processo para a Justiça competente, eu digo que, como os sistemas são incompatíveis, eu extingo o processo na Justiça do Trabalho. E eu acho que não existe isso. Reconheceu a incompetência, tem que enviar o processo para a Justiça competente. E acho que não existe mais essa incompatibilidade técnica mais. E como a gente está com essa questão do Supremo aí, a gente está reconhecendo incompetência assim, de batelada, isso vai começar a acontecer mais e mais, penso eu. Antes de dar a palavra para a doutora Herodite, eu quero dizer como é que a gente funciona. Minha presidente está aqui e ela pode me corrigir se for o caso. Quando o processo ele trata de um pedido só e ele é de cunho administrativo, a gente embala ele e manda para a Justiça Comum. Até a gente põe um perfuminho, né, Ana Paula? Porque a nossa Câmara é só de mulheres, então a gente põe um perfuminho e manda. Quando tem dentre pedidos que seja de cunho administrativo, a gente extingue aquele pedido e o processo continua aqui na nossa especializada. É assim que a gente faz, né? Então, nesse caso da doutora Thelma, houve efetivamente uma determinação, uma determinação de incompetência da Justiça do Trabalho. Agora, eu fico sempre pensando, tem outros pedidos ou ele é único? Porque isso, para mim, é um marco de eu mandar ou extinguir, entendeu? Espera um pouquinho, deixa só a doutora Herodite também, acho que tem uma... Tem. Aqui lá na Câmara, a gente recebe muito recurso ordinário, porque aí a parte, ela tem o recurso ordinário, ela não tem que entrar com mandado de segurança. Ela recorre, Isso. Pedido 1, requeiro que afaste a incompetência. Pedido 2, se não afastar, requeiro então que seja remetido, porque o juiz extingue e acabou, e não manda. 2, então, pedidos subsidiariamente não acolhida a competência, né, que eles pretendem no recurso, que então seja remetido. E aí a gente faz o quê? Acolhe o pedido de remessa. Então, cabe recurso, não é caso de mandado de segurança. É esse o ponto.
Eu gostaria de explicar este caso aqui, achei muito pertinente a divergência do Dr. Renato, para a gente discutir mesmo, estou aberta a reformular. Aqui é o seguinte, ó, o ato atacado diz o seguinte: tendo em vista a manifestação autoral, considero transitada em julgado a sentença que declarou a incompetência desta justiça especializada para processar e julgar o presente feito. Então, transitou em julgado a sentença. Aí, qual é o ato atacado? Tendo em vista que a competência da justiça comum e a incompatibilidade entre os sistemas informatizados dos órgãos para o envio eletrônico, cópia desta decisão serve como ofício de remessa ao distribuidor daquela justiça, devendo o reclamante providenciar a cópia destes autos e protocolá-la na justiça comum. Esta é a decisão impugnada no mandado de segurança. O reclamante ele não quer providenciar a cópia destes autos para protocolar na justiça comum. Ele quer que o juiz mande os autos eletrônicos. Essa é a briga. Então, a primeira questão, cabe ou não cabe mandado de segurança? No meu voto, eu entendo que não, que ele deveria recorrer ao tribunal desta decisão. Tá? Isso, tá. Agora, se entender que cabe... Não, nesse caso eu também não divergi. A doutora Ana Paula fez um voto que todos nós da Câmara, e ela pondera no caso de remessa, e a gente, obviamente, tudo que é bom, a gente põe um Ctrl+C e um Ctrl+V, que a partir daí do que ela falou, eu também falo nos meus votos, que ela fala um pedacinho desta compatibilidade, porque justamente aí ela já explica que não a gente entende que é difícil pegar esse processo e remeter diante dos sistemas não serem compatíveis, mas isso não é um empecilho. Então, a gente coloca nos nossos votos de remessa, eu coloco no meu, até por uma felicidade de um voto da doutora Ana Paula, que eu entendi que isso é super bom para até já começar a esclarecer, entendeu? Pode Eu acho que é mandar legal. no físico também, porque tem uma norma, eu ponho nos meus votos, agora eu não lembro qual é, que diz que se for impossível essa coisa do PJE, O sistema. transforma tudo em físico e manda o físico, mas tem que mandar. Mas tem que mandar, exatamente. Mas então, no mérito, vocês estão entendendo que o Que impetrante não cabe. tem razão, que ele tem razão no mérito. Se Agora, fosse um a RO, questão é... se fosse um RO, eu deferiria Sim. a remessa, não, né? através do MS. Se fosse RO, mas esse não é Ele teria que ter recorrido. Sim. Já transitou? Senhora presidente, Pois não. deixa eu fazer uma consideração aqui. Essa questão de cabe ou não cabe, eu entendo que é importantíssima, mas eu vejo que a sessão tem superado, em muitas vezes, essa questão do não cabimento. Nós temos apreciado muitas matérias aqui que não cabem. Então, neste caso aqui, repensando, eu acho que o doutor Renato teria razão, sim. Por quê? Em termos de efetividade para o impetrante, veja, se nós dissermos que ele tem que recorrer, eu acho que realmente seria o mais correto até, mas em termos de efetividade, ele teria que entrar com recurso, chega na Câmara, fica 6 meses parado na secretaria para entrar em pauta. O que acontece, que eu tenho visto na prática, lá na nossa Câmara, que julga até, quer dizer, eu libero o processo logo, mas fica parado lá porque nós não temos capacidade de julgamento. Nós estamos estrangulados, né? Quer dizer, não existem desembargadores suficientes para dar vazão ao número de processos na secretaria. Então, veja, em termos de efetividade, excepcionalmente, eu acho que a gente deveria admitir o mandado de segurança. Nesses casos, por que o juiz não remete o processo para a justiça comum? Não é? Por que é só essa questão que é mais de ordem até administrativa do que judicial, não é? Então, é só isso. Por que não remete? Nós vamos esperar ele entrar com recurso, vir, ficar aqui um tempão, sendo que a gente poderia resolver no mandado de segurança com uma certa urgência, resolver a parada,
não é? É assim que eu estou Sim. pensando. Com refletindo. todo respeito, doutor Claudinei, mas veja, eu vou defender um pouquinho aqui o voto da doutora Thelma e depois, se ela quiser também, ela continua. Na verdade, eu acho que a gente não pode abrir precedentes para dizer, olha, a gente tem que aceitar por conta da efetividade. Se a gente fizer isso, Só que nós temos superado muitas vezes. mas a gente, toda vez a gente justifica, porque Então. eu acho que aqui, na verdade, não há dizer, olha, eu vou por esse caminho porque ele é mais rápido, ele é mais fácil. Até porque aqui na sessão especializada, a gente vê da rapidez dos nossos processos entrando em pauta, né? Até pela rapidez do trâmite do mandado de segurança. Então, é diferente dos demais processos ordinários que ficam, muitas vezes, represados, sim, na secretaria. Mas como a gente está especializado em mandado de segurança, eu acho que a coisa pode até demorar um pouquinho, mas não é uma forma de uma demora absurda. Então, doutora Thelma, a senhora quer falar mais alguma coisa? Obrigada, doutora Gisela, está bem defendido o meu Então voto. tá. Então, Presidente, deixa eu só não, fazer só para a gente fazer uma reflexão e um bate-bola, porque eu acho que isso é super legal da gente construir, né, entendimentos aqui, que eu acho que isso é Isso. super bom. Eu achei que foi bastante ponderada a colocação do desembargador Zapata, no sentido da praticidade, né? Por que vai segurar se a gente pode remeter? Mas, por outro lado, o que a presidente falou é super importante, porque não podemos, em nome da efetividade, ficar tomando decisão aqui no mandado de segurança, quando não é o caso. Eu É um sei precedente. que exatamente, é um precedente, e pode ser exato. um pouquinho perigoso a mais que os outros. Sim. Com todo o respeito à tese, que eu acho boa. Acho boa. Excepcionalmente. Pois não, então... Não, eu só estou vendo o despacho, até a Ana Paula abriu aqui. Veja, presidente, quando a sentença vem e reconhece a incompetência da Justiça do Trabalho, o que cabe à parte fazer? Se ela não concordar, ela recorre. Se ela não concordar, o juiz tem que mandar o processo. Não é que ele acabou o processo, eu reconheço a incompetência, acabou o processo para mim. Não, tanto que ele falou de trânsito em julgado, não devia ter falado, porque o juiz não tem nada de dizer que transitou em julgado, porque ele não decidiu nada. Ele só decidiu que é competência da Justiça Comum. E assim, ele tinha que ter mandado o processo para lá. E essa questão não é irrelevante, porque quando eu não mando o processo, quando eu mando o processo que é o certo, eu tenho registrado na Justiça do Trabalho a data do ajuizamento, vai contar eventualmente para prescrição, etc. Se eu falo para a parte se virar e ir lá e protocolar um outro processo, o juiz de direito lá vai pegar e vai falar, bom, vamos ver a prescrição aqui. Quando que esse processo entrou aqui? Ah, foi no dia X, tal. Ele não vai pegar o protocolo, vamos dizer, o ingresso da Justiça do Trabalho. Vai dar um problema, lá na frente vai dar problema, porque o que o juiz tinha que ter feito é cumprido a obrigação dele e ter mandado o processo para lá. E se o reclamante não tivesse de acordo, ele deveria entrar com recurso ordinário, é esse o ponto. E daí ele Eu acho que entraria é com esse o recurso ponto, na ordinário, verdade, mas não é eu mandado de posso- segurança, mas eu não posso- ele poderia. Eu não posso obrigar a parte a entrar com recurso ordinário, porque ela pode até concordar com a decisão. A incompetência, concordei com a decisão. Não posso obrigar a parte a recorrer. Não, mas se ela concordou com a sentença de incompetência, ela não tem remédio adequado. Ela só esperou que o processo dela fosse para onde tinha que ir. E não foi. Nesse caso, só me permite, houve o trânsito em julgado, não recorreu. Doutor Marcelo está com a mãozinha aí. Aí, diante dessa literalidade lá do artigo 64, parágrafo 2º, o juiz tem que remeter, né, consta expressamente do Código Civil que a gente adota. E não há mais o recurso, né? Aí estamos entendendo que não caberia o mandado de segurança, assim, só para eventualmente considerarmos, seria cabível aí talvez uma correção parcial. Existe ainda um recurso contra isso? Doutor Marcelo. Eu nunca vi um caso em que o juiz não mandou o processo, ele extingue, normalmente ele extingue. As decisões que eu tenho visto, que quando ele reconhece a incompetência e entende que não é cabível a remessa, ele extingue o processo. Aí cabe recurso. Se a parte não recorre, ocorre a coisa julgada formal. Naquele processo, morreu o assunto, o mandado de segurança não pode passar. Não faz coisa julgada material porque não teve avanço do mérito, mas faz coisa julgada formal dentro do processo. Morreu o assunto. Tá? Ele que ajuiza a ação lá na Justiça Comum. Né? Agora, se a gente vai, a decisão transitou em julgado, ele entra com mandado de segurança, a gente vai alterar o que foi decidido, exceto o caso aí que eu acho que eu nunca vi acontecer, do juiz simplesmente declarar a incompetência
e o assunto morrer ali, não dizer o que vai acontecer com o processo. Né? Quando eu já cheguei a decidir assim, de declarar incompetência, no comecinho do PJE, que tinha toda uma dificuldade, Sim. às vezes ficava na mão da gente lá, eu ia ficar com abacaxi, né? Não, jogava. Eu extinguia. Extinguia. Né? Mas agora eu até tenho um alto texto aqui que fala tudo que foi mencionado pelos colegas, o artigo 64, aí no final como já foi mencionado, né? Quando eu dou provimento ao recurso, eu acolho em parte, eu mantenho a incompetência e acolho em parte para reformar a decisão de extinção, né? Para reconhecer a incompetência e determinar a remessa por meios digitais ou então que imprima o processo e entregue na mão do distribuidor. Agora, há sim coisa julgada, nem que seja a formal, se a parte não recorrer. Então, eu acredito que não pode impetrar mandado de segurança contra uma decisão contra a qual não cabe mais recurso. Bom, como é que nós vamos ficar? Vamos Colher os votos, colher doutora os votos. Gisela. Colher os votos. Então, peraí. Então, aqui nós estamos na doutora Thelma. Doutor Claudinei. Eu vou acompanhar a divergência pelo cabimento excepcionalmente nesses casos que devem ser analisados. Eu acho que é o que eu disse. Nós temos superado em várias oportunidades em que eu digo, por exemplo, sustento que é incabível, a sessão diz que é cabível. Então, eu entendo sempre que é excepcionalmente, porque não é cabível. Nós estamos discutindo isso todo dia em sessões. Então, excepcionalmente cabível, certo? E determinaria logo que ele remetesse os autos à justiça comum. Daria provimento. Doutora Ana Paula. Ao agravo. Relator, falou? Doutor Manuel. Eu acompanho a relatora. Doutor Renato vai defender a divergência, né? Doutor José Antônio. Presidente, eu pensando melhor aqui, como a decisão, como a parte decidiu recorrer de uma questão acessória da sentença, ela não está discutindo aqui o mérito da incompetência ou não, mas uma questão acessória de remessa do processo, e eu acho que o juiz aí, com todo respeito, cometeu uma ilegalidade, porque ele descumpre o artigo 64. Então, nessa linha da excepcionalidade, eu vou acompanhar a divergência. Pois não. Doutor Marcelo. Só um minutinho, estou vendo aqui a sentença. Declara incompetência para processar e julgar o presente feito e julga-se extinta sem resolução de mérito a reclamatória. Não, mas ela extinguiu o processo. O que vale é a decisão, não o artigo que fundamenta. A decisão é aqui. Estou extinguindo o processo sem resolução de mérito. Houve trânsito em julgado formal, então eu entendo que não cabe mandado de segurança. Pois não. Doutor Maurício. Com a relatora. Doutora Ana Marilis. Doutor Erodite. Com a relatora. E eu também com a relatora. Então, por maioria, prevaleceu o voto da relatora. Com a relatora também. Muito bem. Então, vamos para o voto 2. Processo de número 2 na sala da doutora Thelma ainda. É o MS 1659765-2024. Temos duas divergências. Nesse caso, eu que puxei essa divergência, é aquele caso de Salto. É o caso de Salto, tá? O juiz determinou que fosse presencial, e aí as testemunhas não são de lá. Uma é de São Paulo, outra é de Osasco, tem uma de Santa Catarina, enfim. E a doutora Erodite me acompanhou. Os demais acompanham o voto? Aqui está entendendo pela possibilidade da audiência híbrida, é isso, né? Isso. Não, eu acompanho a divergência. A divergência. Então, mais o doutor Posso só Claudinei? explicar um detalhe, por favor, porque eu também tenho votos no mesmo sentido da divergência. A SDI tem julgamentos em vários sentidos e temos adotado o entendimento de que a parte somente tem direito à realização de atos judiciais telepresencialmente quando há justo motivo, ou se tratar do juízo 100% digital, o que não se constata no presente caso. Sim. Tá? É que aqui, realmente, o que tem aqui? Ele não mora na circunscrição, ele mora em Salto, né? E as testemunhas também moram longe.
e aí ele impetrou o mandado de segurança para fazer essa excepcional telepresencial para ele ter o direito de continuar com o processo dele. Então, nós temos 3 divergências, os demais acompanham o voto da doutora Thelma? Acompanha a relatora. Então, por maioria. Então, fica julgada a sala 8. Muito bem. Próxima sala em julgamento é a sala de número 9, de relatoria do Dr. Claudinei Zapata Marques, e o processo com apontamento de divergência que permanece nessa sala é o número 8, MS 13 623 55 2024. Processo 8 da sala 9. Bom, todos têm o voto, tem uma divergência da doutora Erudite, se a senhora quiser defendê-la, e eu acompanho a divergência da doutora Erudite. Eu acho que já está bem esclarecido. Sim. E só tem um S a mais, um aos menos aqui. Aonde? Depois eu não consegui tirar. Tem que tá bom. na redação. Mas é porque vai devolver 95, mas sem os meses, né? Exatamente. Talvez. Eu estou acompanhando a doutora Erudite, os demais acompanham o voto do relator, do doutor Claudinei, então fica por maioria. Essa sala 9, então, fica votada. Próxima sala em julgamento é a sala de número 10, de relatoria do Dr. Renato Henri Santana. Tem o voto 2, que tem uma divergência do doutor Marcelo, essa. Depois tem o doutor Zé Antônio seguindo. É o número 2, 14.972, 93 de 2024. É um MS. Nós temos vários apontamentos de divergência, doutora, pela perda de objeto. Então, vamos ver quanto nós temos aqui, ó. Doutor Marcelo, aí tem doutor Zé Antônio, eu e o doutor Manuel. Não, então, por enquanto, os demais acompanham o voto do doutor Renato? Eu estou acompanhando a divergência também. Ah, aqui no meu não está. Ah, já tem 7? Perda de objeto. Então, Erudite também, né? Isso. Então, aqui, doutor Renato... Mas aqui não é justamente o tema que nós falamos sobre... Exatamente. Mas aqui tem um acréscimo, Renato. É por isso que é uma coisa que muito... foi proferida sentença de extinção do processo por arquivamento da reclamatória. Aqui acho que houve a perda do objeto mesmo. Ah, entendi. Daí é pela sentença. Pela sentença. É pela sentença. Não, presidente. Ela não recorreu. Daí então, presidente... Reformula? Reformulo, claro. E os demais, então, acompanham o voto reformulado? Vou acompanhar. Eu não lancei nada aqui, mas eu vou acompanhar o voto reformulado. Tá bom. Então, fica por unanimidade. Essa sala acabou? Sala 10? Divergência, doutora, nessa sala. Sala 11. Sala 11, a sala 10 está votada? A sala 10 fica votada. Sala 11, de relatoria do excelentíssimo desembargador Marcelo Magalhães Rufino. Nós temos divergência no processo de número 4, 13.179.22 de 2024. Na minha tem o voto 1 também, não tem? Ah, desculpa. Processo 1 da sala 11, 786413 de 2024, temos uma divergência, doutor. Isso, uma divergência do doutor Claudinei. O senhor quer explicar, doutor Claudinei? Está aberto Porque não aqui, entrou deixa eu ainda. ver, não abriu aqui, deixa só. O senhor cita até julgado de tribunais aqui do TST. É a questão Isso. da parcela incontrovérsia, né? Uhum. É isso? Isso. Eu cito aqui decisões de 3 turmas do TST, entendendo de forma contrária e com as quais eu concordo, certo? Com esse posicionamento. Quer dizer, não se trata de não... E eu já tive reclamação correcional em que eu tomei esse caminho, no dia seguinte o advogado chegou aqui com uma decisão do TST dizendo que eu deveria aceitar a garantia judicial e tem conversa. Entende? Então, o que a gente está dizendo aqui? Certo? Que no caso de garantia judicial, teria que pagar em dinheiro.
legal, eu sempre achei A preferência teria é, que né? prevalecer essa. Só que o TST não tem entendido assim. Só isso que eu chamo a atenção. Só Tá. isso. Não tem mais nenhum apontamento de divergência e eu consulto, todos acompanham o voto. Então, fica por maioria esse voto do Dr. Marcelo. Mas tem essa... Mas tem, viu? Eu acho que... Agora eu voto 4, né? Isso. Próximo processo com apontamento de divergência é o processo número 4, 131/79, dígito 22 de 2024. Pois não. Então, doutora Thelma, a senhora apresentou uma divergência que é justamente para dar o prazo para regularização, que é o que a gente faz na Câmara também. A gente dá o prazo para ele poder regularizar. Junto com essa divergência da doutora Thelma, tem a divergência do doutor Renato, da doutora Ana Marilis e a minha. Depois tem mais aí? Os demais acompanham o voto, porque só tem 1, 2, 3, 4 divergências. Senhora presidente, por coerência, até da forma como decido na Câmara, eu vou acompanhar a divergência. Pois não, então somos 5 dentre 11, então prevaleceu ainda o voto condutor do doutor Marcelo. Senhora presidente, Pois não. esse caso aqui, eu tenho percebido, inclusive o pessoal do gabinete fica pedindo orientação sobre como proceder, se dá prazo, se não dá. Né? Eu tenho falado, eles falam que na última sessão aconteceu assim, mas a composição tem se alterado bastante. Né? Então a gente não consegue extrair nenhuma posição. E acontece muito. Ontem mesmo eu fiquei lá um tempão pensando o que eu faço. O meu entendimento é por extinguir, mas se a maioria entende que é o caso de conceder o prazo, eu acabei, então assim, eu pelo menos estou me sentindo assim, tem hora que vai para um lado, hora vai para o outro, isso é horrível, né? Eu acho que assim, a gente precisaria pensar em Nesses conversar. casos específicos, a gente pode realmente fazer um precedente, né? Porque aqui nesse caso, não é para recolhimento, não. Nesse caso, é regularização do advogado. Então, e aí já entra algumas discussões, se a procuração é específica, se ele não está simplesmente copiando uma procuração lá da reclamação trabalhista, né? Então, precisa pensar em alguma forma de uniformizar isso aí, nem que seja não oficialmente, mas informalmente, para que a gente evite de ficar trazendo essas discussões para aquela história da estabilidade da jurisprudência, né? É uma questão básica aqui que o pessoal acontece muito. Então, mas dentro desse raciocínio de distinguir, já tem 5 aqui que entendem que tem que dar prazo. E o que os demais? Eu concedo prazo. Eu também. Eu tinha... Doutora Ana Paula também. Por isso que eu retomei. O senhor reformularia aqui? Não, assim, parece que a maioria está entendendo que é o caso de extinguir. Eu, particularmente, acho que é o caso de extinguir. Eu, se fosse me perguntar, eu votaria pela extinção. Sim. Né? Toda vida eu extingui. Eu também. É mandado de segurança, gente. Eu acho assim, que a gente já está tendo que quase que trabalhar como babá, né? Tudo tem que ficar dando prazo para corrigir, né? E a gente não, né? Essas coisas assim, é um profissional que está atuando, ele teria que ter todos os cuidados possíveis. Mas assim, se a maioria vencer por mim, é indiferente, né? Mas a minha posição é por extinguir. Junta a procuração no outro dia, entra no mesmo dia, entra para aprender. Tem que aprender. E aí, como é que nós vamos ficar aqui? Estamos vencidas. Nós temos vencidas e posteriormente 1, 2, 3, 4, com a doutora Ana Paula, 5. Então, ficamos vencidas por hora, é isso? Eu vou continuar dando ela também. Então, posteriormente, quem sabe a gente chega num Tá bom. consenso. Então, prevaleceu o voto do doutor Marcelo, por maioria. Junta a procuração. Aí o voto 5 também tem uma divergência, eu acho que é igual, né, doutor Claudinei? Que o senhor também é ou não? É a apólice de seguro, no voto 5. Deixa eu ver aqui. É o 0013.322. Tá? Eu acho que é o mesmo, não é? Eu não abriu aqui, deixa eu abrir. Atento Brasil. Isso. Sim, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tá. Dessa divergência, todo mundo está aqui comigo acompanhando? Ó, nós estamos na sala 11, última sala, voto 5. O doutor Claudinei colocou a mesma divergência que ele colocou há 2 processos acima. Alguém acompanha essa divergência? Não?
Então, por maioria, com o voto condutor. Não tem. Sala 11 não tem mais nada, tem uma anotação pública, que é uma ressalva, mas já foi, né? Já foi, o 8 já foi, então já teve sustentação da impetrante Júlia aqui. Sala votada, doutor? Sala 11 votada. Agradeço a todos, obrigada, desculpa as falhas. Parabéns, foi muito E a gente vai seguindo. A próxima sessão? Eu vou melhorar. Não. A próxima sessão quando é? 2 de outubro, aniversário da minha mãe, 91. 2 de outubro. Outubro. É um É porque- dia antes da eleição aqui do tribunal, que é 3? É isso? 2 é quarta-feira, 3 é aqui a eleição. Tá bom. Tá bom? Então, agradeço a todos, em especial a doutora Marina, que ficou aqui por eventual empate. Então, até a próxima, se Deus quiser. Bom trabalho a todos. obrigada, doutora Gisela.